Boa noite, boa noite. Ó, estamos aqui hoje, seguinte, JP. O que é isso? Pra apontar pro Tubo de boné? regatas, pô. Tubo de regatas, beleza? Respeita. Ó, hoje estamos aqui de novo sem o Luan, porque ele, quando o time dele perde, cadê aqui, ó? Já vamos começar assim, ó. O time dele, E quando perde, ele foge. Ele foge porque ele é covarde. Ele foge. Então, hoje estamos aqui com dois convidados especiais para falar da rodada do Campeonato Brasileiro. Primeiro é o Luiz, que vocês já conhecem aí, que já participou de vários vídeos, com a camisa dele invertida, escrito De Arrascaeta. E o óbvio. Murilo, torcedor do Tricolor, que a gente trouxe aqui para fazer um revezamento, né? A gente traz às vezes o João, mas para fazer um revezamento, para falar um pouquinho da vitória do Fluminense sobre o Vasco. E começando, vamos falar do jogo mais recente, que é para, né, a gente não se perder. Então, vamos ver quem que eu começo. O JP fez gracinha antes, então vai começar com o Luiz. Luiz, Flamengo 2, Palmeiras 0, boa noite. Ah, antes disso, o banner tá aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like, por favor, mano, nesse vídeo aqui. Instagram do Luiz para vocês passarem lá. O Instagram do Murilo não tem, porque ele foi banido do Instagram. Então, se vocês quiserem procurar ali nas redes sociais, vocês não vão achar. Então, se contemplem com Luiz, eu e JP. Mas é isso. Luiz, Flamengo 2, Palmeiras 0, boa noite. Fala aí, rapaziada. Boa noite. Pô, feliz demais, especialmente por viver na mesma era que Jorge De Arrascaeta. Esse cara é foda demais. Sou fã. E, mano, destacar o que eu sempre falo sobre o Flamengo. O Flamengo tem uma solidez defensiva muito boa. O problema atualmente está sendo o ataque e a efetividade para fazer os gols. E hoje os gols saíram, graças a um pênalti e depois ao contra-ataque que a gente teve no final do jogo, porque o Palmeiras estava pressionando a gente. Mas eu ainda sinto falta, mano, de atacante. Não existe o elenco mais valioso do Brasil não ter opções mais constantes no ataque. Caras segundo mais valioso. caras que entreguem mais todos os jogos, entendeu? Então, eu acho que o que vale pontuar é que o Flamengo tem um meio forte, mesmo reserva, a defesa forte, mas está faltando achar atacante constante. Vou destacar o Luiz Araújo hoje. Excelente partida, jogou muito bem. E o Alexandre, craque absoluto. Pedi até pro Felipe jogar aí uma foto dele, mas ele se recusou. Mas o que o Já dei muita Alexandre moral pro jogou Flamengo hoje, nesse vídeo já. Chega, o que o chega. Alexandre jogou hoje foi sacanagem. Mas de resto é isso, mano. Jogaço. Flamengo bem demais. Postura madura. E agora não pode ter mais chance pro azar. Flamengo, quarta-feira, joga a temporada. A verdade é essa. O Flamengo tem que ganhar do Tátira e passar de fase. Já ganhou o jogo. Murilo, você que é além de tricolor, um profundo conhecedor de futebol, o que você analisa, o que você achou desse jogo? O JP vai ficar por último por causa das gracinhas dele antes aqui. Tava criticando o Rossi, vai ficar por último por causa dessas gracinhas. Críticas da Rossi. O que o senhor achou desse jogo aí, Flamengo e Palmeiras? A gente já vai entrar nas polêmicas do jogo. E, enfim, o que você achou desse jogo? Boa noite. Bom, não consegui ver a partida toda, mas do que vi me agradou o Flamengo. É um time muito forte, a gente sabe. Mas o Flamengo vinha contra o Palmeiras, que vinha numa sequência muito boa nos últimos 15 jogos. Eram 3 vitórias, um empate e uma derrota, se não me engano. Mas o que eu queria destacar é o ambiente nada hostil do Allianz Parque, né? Só o Vasco dos últimos cariocas não ganhou no seu último jogo de brasileiro lá. O Fluminense ganhou de 1-0 gol do Serna. O Botafogo, se não me engano, ganhou de 3-1. Né? Teve 3 ou 2-1, teve até o gol do Adrielson. Teve o Flamengo 0-0 lá não perde desde 2017. Né? O Flamengo lá não perde desde 2017. Então, assim, o Allianz Parque não passa moral nenhuma. O mosaico da torcida do Palmeiras. Desde 2022, se eu não me engano. Foi o início da SAF. O Flamengo não perde desde 17. E o Fluminense ganhou a primeira vez lá no passado. O Fluminense perdeu em 23? Perdeu. Foi o jogo que o Fluminense entregou o Brasileirão. Perdeu de 1-0 lá. Ah, que o Fluminense botou o time reserva, né? O Fluminense botou o time reserva. Aquele ali foi um jogo já também, né? Enfim, isso aí que você campeão da destacou, cara, é verdade. Libertadores, O Palmeiras, eu não sei com quem eu comentei isso, acho que foi com o JP, não lembro, ou em algum grupo aí com algum amigo, que o Palmeiras ele é um time que não perde ponto óbvio, só que o Palmeiras ele tem dificuldade de ganhar dos times, digamos, grandes, né? Os times mais fortes do país. Isso desde o ano passado. Pode falar. Os dois clássicos paulistas que o Palmeiras ganhou foram na Arena Barueri.
É importante Perde pro citar. Palmeiras, né? Final do Paulista em casa, empata na Arena. A Ganha de impressão 2-0 do Corinthians na Arena Barueri, gol do Piquerez e do Emiliano Martinez, e ganha com o gol do Vitor Roque e o São Paulo, no Campeonato Brasileiro já. A impressão que dá é que eles têm uma playlist lá dentro que ficam Palmeiras, fio. Cara, é muito chato. Que torcida chata do As Palmeiras. torcidas de São Paulo, em geral, são muito chatas, mas a do Mas a Palmeiras. do Palmeiras, meu Deus do céu. Torcida do de bomba Palmeiras- pet, cara. Pô, a torcida do Palmeiras junta a chatice paulista com. Porra, o ingresso é caro pra caralho, né? Então, enfim, não tem muito pra onde fugir. Mas, cara, o Palmeiras tem muita dificuldade de ganhar dos times grandes dentro de casa. E ano passado só se sustentou na briga pelo título até a última rodada porque ganhava os pontos óbvios, né? Eu nem sei qual é o próximo jogo do Palmeiras, mas, enfim, se pegar algum time fraco vai ter nesse ganho, né, ô JP? Por exemplo, eu tenho aqui estatísticas da era Bel em Câmara Brasileiro contra o Flamengo, por exemplo, o retrospecto. Ele só ganhou do VP, que foi a final da Supercopa, e do Tite, no jogo de volta. Além do Renato também, né? Tem a vitória contra a final da Libertadores. O Abel tem 3 vitórias em, sei lá, 15 jogos. É um número preocupante. E uma delas é Campeonato Brasileiro. Porque o Flamengo leva ampla favoritismo, né, com o Abel, né? Porque 19, vou pegar um recorte mais recente de 19 para frente, o Flamengo ganha os 2 de 19, ganha um, empata outro em 20. Então, os jogos brasileiros eu acho que são muito mais truncados, né, com bola, físico, mas o Flamengo leva boa vantagem. Hoje, assim, irretocáveis os laterais do Flamengo, o Flamengo é muito consistente, né? Assim, no todo do jogo, eu acho que o Palmeiras foi melhor, mas eu não vi o Rossi fazer uma grande defesa. Tirando o pênalti, acho que não teve nenhuma Ele faz uma no final, mas aí também Não, mas também aí já tava na bafa. Assim, cara, o Palmeiras ganha, acho que tem esse estilo de jogo de ficar pressionando, aquela pressão chata o tempo todo, de cruzamento e tal. E aí, contra os times mais fracos, favorece, mas, enfim, isso não tá funcionando. Hoje foi um jogo que o Flamengo soube sofrer, né? Por exemplo. Soube sofrer. Não teve a bola no primeiro tempo, o Flamengo assim, foi amassado em bola, mas assim, sem sofrer muito perigo, mas sofreu muito com bola no primeiro tempo. No segundo, a partir dos 10, 15, melhorou bastante, já tinha um domínio do jogo. E quando fez o gol, baixou a linha, tirou quem estava cansado da frente, botou o Ayrton Lucas, botou o Michael, quer dizer, ele voltou com o Michael no intervalo, botou o Alcian, que deu assistência para o Ayrton Lucas. Acho que aí tá apagado no jogo, mas sofre o pênalti, faz o gol. Assim, são esse tipo de jogo que o Flamengo tem que ganhar. Não sempre dando um espetáculo, mas ganhando o jogo na bola. Na hora que tem que jogar, joga e faz o gol. Mano, só pontuar. Cara, eu não achei o Arrascaeta apagado no segundo tempo, não, cara. Eu acho que ele clareia muito o jogo pro Flamengo. Beleza. Não, assim, eu acho que quando o Flamengo melhora, o Arrascaeta melhorou, mas eu acho que na maioria do jogo ele teve apagado. Digamos tipo assim, ele não pode não criar chances de gol o tempo todo, mas só que, cara, a quantidade de jogada que ele clareia. Ele cria muito espaço. Ele dá muita opção, entendeu? E, cara, a gente com o meio de campo reserva, sem o Pulgar e sem o De La Cruz também, o pessoal fica cobrando o Felipe Luiz de uma forma exacerbada, mano. Cara, o cara tá sem Pulgar, sem De La Cruz, agora vai ficar sem o Gerson, mano. Gerson torceu o joelho. Então, assim, o cara tá tirando água de pedra, mano. A torcida do Flamengo às vezes perde um pouco o ponto. Já vi gente chamando ele de professor Pardal no Twitter. Tá ligado? Inclusive, um amigo meu não gosta do Felipe, né? Chama ele de professor Pardal. É sério? Sério. Pois, manda internar. Falando nisso, que o João falou, pode falar aí, Murilo. O Flamengo, eu acho que isso é importante, por isso que eu falei até que gostei do que vi. O Flamengo é um time muito melhor que a maioria dos outros times do Brasil. Mas vai ter jogo que vai sofrer, e tem que saber sofrer. Eu acho que o Flamengo não sabe sofrer em vários momentos. A gente viu isso nos jogos contra o Central Córdoba, que para mim foram jogos onde o Flamengo não soube lidar com os poucos momentos de pressão. Então, saber sofrer vai ser fundamental para o Flamengo que quer ganhar todos os títulos da temporada. Que aquilo é difícil, o time que está sempre ganhando assim, em cima, enfrentar uma adversidade, sair
digamos, do modo de conforto, né? Então Como vai ter diz, jogo. Então é tipo que a gente fala dos goleiros da seleção, do Alisson especificamente. O Alisson ele é um goleiro que, na vida dele, em geral, ele sofreu muito pouco, né? Ele pegou uma fase do Inter ali que não era nada demais, mas era uma fase boa, um time grande. Aí ele vai para Roma, que é um time que é bombardeado também, mas também, né, não é o pior time da história da Itália. Aí depois ele vai pro Liverpool, para a seleção, toma muito pouco chute. E aí quando vem chute e tal, tá frio e acaba tomando gol. Mas falando agora um pouquinho das polêmicas do jogo, vou começar com o JP. JP, a gente tem alguns lances aqui que foi separado. Primeiro, eu vou pegar até pela ordem aqui, é que tem dois ângulos aqui que o primeiro ângulo que eu vi é esse aqui. Eu não sei, essa imagem aqui passou na Globo. Eu comecei a ver o jogo a partir dos 13 minutos. Quando eu vi, só achei pênalti. Só que tem essa aqui também. Que Então, claramente... eu fiquei nessa imagem, eu fiquei com a impressão de ser fora da área. Então, só que essa aqui eu nem sei, cara. Eu até achei que fosse essa imagem, que é a câmera que está de frente para o lance, é muito. Assim, vou fazer o que com essa imagem? Ela literalmente não mostra nada. Só mostra a bola batendo na mão do Varela. A linha do impedimento não traça essa porra aí também. Ela só traça assim, né? Eu acho que eles não usam. Eu poderia usar até. Poderia usar um mecanismo. Mas enfim, eu fiquei bem confuso com essas duas imagens aqui. Quando eu vi essa, na hora que eu entrei no jogo, passou o replay dessa, falei, pô, é pênalti. Aí depois eu vi essa aqui na internet e falei assim, pô, por aqui não é. Então, cara, polêmica. Tem esse lance aqui do Arrascaeta também. Ó, só para resumir, pra gente fazer um bate-pronto aqui sobre a questão dos pênaltis, pra não ficar chato também. Eu acho que nenhum dos dois foi pênalti. Só que como ele deu o primeiro pro Palmeiras, e ele talvez tenha visto que errou no intervalo, não sei, ele se sentiu na pressão de dar pro Flamengo. Não sei, opinião minha, assim. Eu acho que poderia... É que isso aqui é mais tipo impedimento, né? É objetivo. Mas o mesmo árbitro também foi resgatado hoje. Acho que na primeira rodada Botafogo e Palmeiras, o próprio Murilo é um lance assim muito parecido com o da Arrascaeta, ele puxa, só que o Igor Jesus cai e não dá. Então, assim, mostra só a falta de critério da arbitragem, que os caras dão um lance num jogo, no outro não dão, né? Não só da arbitragem, como o senhor arrumou o Bate-Abel também, né? Porque tem assim, antigo, por exemplo, no Flamengo e Galo, do Maracanã, que o Flamengo perde, o Paulinho manda o calar a boca e não toma amarelo. Aí no jogo do ano passado, o Ayrton faz a mesma coisa quando faz o terceiro gol, ele dá um amarelo. A falta de critério do Armão Bate-Abel também preocupa. Cara, mas foi isso que eu falei. Eu acho que a questão tudo, pra mim, ele não teve certeza de nenhum dos lances, tanto que ele demora muito no VAR. E aí ele dá pra compensar. Tu também acha isso, Murilo? Mas, por exemplo, eu acho que é mais provável dar esse pênalti do que o do Varela, por exemplo. Porque o do Varela questão. O segundo é mais interpretativo, né? Porque não, além de ser uma interpretação dele, falta foi, né? Ele acertou na marcação, mas eu acho que ali é a isenção de erro dele no pênalti do Palmeiras, porque ali é VAR. Não tem muito o que fazer. E tem esse lance aqui também, só para o Murilo da opinião dele, do Alexandre, que, enfim, eu fiquei na dúvida ali, que ele dá um tronco ali. É que eu acho que, para falar a verdade, esses dois pênaltis aqui parecidos, só que eu acho a reação dos dois exacerbada, entendeu? Mas eu acho que é isso, cara, é falta de critério, e aí o cara ele compensa aqui tirando dali, né, ô Murilo? Ou o que tu cara, acha? eu acho que a do Alexandro foi uma disputa por espaço. Para mim, estão os dois disputando espaço pela jogada. Não achei nada quando vi. A do Arrascaeta, cara, posso dar uma tricolada aqui? O Arias sofreu 20 pênaltis no campeonato, para mim, que foram mais pênaltis que esse. Mas como ele deu o primeiro, eu acho que ele quis compensar. Então, assim, acho que por isso mesmo. O que me surpreende é o Ramon Abate-Abel tem o distintivo da FIFA e o Ramon Abate-Abel afitou uma final de Olimpíada. Então, assim, isso que me surpreende é que ele vai estar agora, se não me engano, no... Vai estar também, ele e o Wilton Pereira. Mundial. Vai. Ele e o Wilton Pereira são parte. É isso, cara. Árbitros desse nível tão baixo estarem representando a arbitragem brasileira no maior nível de futebol possível. A gente já tem o Wilton Pereira Sampaio, né, com o Bellingham na Copa do Mundo, que todo mundo lembra. E a nossa arbitragem para o mundo inteiro vai ficar exposta como isso daí, essa coisa bizarra. Então, assim, esse do Murilo Arrascaeta, eu acho que eu tenho a impressão de ser dar mais pro pênalti, porque ele atrasa a passagem do Arrascaeta, porque ele já passa e o Arrascaeta já não tem tanta velocidade. E vai ter que levar em consideração também o jogador. Essa agarrada atrasa a passagem dele.
Mas eu acho que ali ele cai. Não sei se deveria cair, mas pra mim faltou. Se fosse um lance fora da área, acho que daria falta de qualquer jeito. Antes de passar por isso, rapaziada, eu acho o seguinte, eu acho que não deve existir a distinção de é fora da área, falta é falta, e dentro da área tem que ser muita falta para dar pênalti. Eu acho que sim, é penalidade máxima. Eu acho que pênalti falta dentro da área é pênalti. O exemplo do Arias que o Murilo deu foi perfeito. Eu costumo ver muito jogo do Fluminense que meu pai tricolor. Cara, o Arias sofre pênalti direto e os juízes não dão porque foi pouca falta, o Arias é mais forte. O contato não foi suficiente. Irmão, falta é falta. Para mim foi pênalti no Arrascaeta. Foi pênalti porque o Arrascaeta não ia conseguir chegar na bola para finalizar, porque o cara atrasou ele. E o Renan Abate-Abel, mano, botei aqui no YouTube rapidinho. Erros do Renan Abate-Abel. Irmão, apareceu uma coletânea aqui de 4 erros dele contra o Flamengo, inclusive um contra o Palmeiras, que o Everton Ribeiro sofre um pênalti em 2023. Cara, ele não pode apitar jogo do Flamengo, tá ligado? Tô dando aqui hoje uma... Eu acho que é o quarto, terceiro ano seguindo que ele apita no Allianz. Ele não pode apitar jogo do Flamengo. Ele sempre erra contra o Flamengo. E hoje, de novo, ele podia ter prejudicado o resultado do jogo, porque, mano, desculpa... Pra mim, não dá pra brigar com a imagem. Essa outra imagem, sem ser a que passou da Globo. A mão dele tá fora da área, cara. Tá fora da área. Entendeu? Isso daí é uma vergonha marcar um pênalti desse. E, assim, os erros pro Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro tão absurdos. O Palmeiras está sendo beneficiado nesse campeonato, assim como foi beneficiado no campeonato que eles ganharam do Botafogo em 2023. O Botafogo foi muito beneficiado. O Botafogo merecia aquele título. E, cara, vai continuar beneficiando o Palmeiras. Isso tem que acabar de algum jeito, tá ligado? Cara, o Ramon Abate-Abel, eu até lembro quando ele estreou, se não me engano, tava começando, foi um jogo contra o Botafogo e Bragantino 2022. O Botafogo toma um amasso lá e ganha, mas me surpreendeu porque ele era um árbitro jovem na época. Eu acho que ele é da Federação de Santa Catarina, né? Ele apitava mais internamente lá. E aí tem um jogo contra o Botafogo que o Bragantino tem 3 gols que ele, tipo, 3 ou 2 que ele dá em campo e depois ele tira no VAR. E assim, um foi impedimento e teve 2 foi falta e tal. E me surpreendeu porque ele não deu o gol em campo, ou deu, não lembro. E aí ele mantém a decisão no VAR, assim, ele vai. O estádio do Bragantino é um estádio acanhadinho, então o cara vai no VAR, tem torcedor a 1 metro do cara. Aí eu falei assim, pô, esse cara tem personalidade pelo menos, mas ele de fato tem errado muito nos últimos jogos aí. E, enfim, não duvido nada, daqui a pouco tem um afastamento, mas eu acho que é mais isso aí que o Murilo falou também tem sentido, eu acho que é mais questão de sistema dos caras, eles marcam sem critério, e aí eles tentam compensar para outro time depois. Cara, existe um problema muito grande. Você vai afastar árbitro, igual o Bruno Arleu de Araújo, foi afastado, se eu não me engano, na 2ª rodada, e voltou num jogo Fluminense e Botafogo, aonde teve um pênalti no Arias que não foi marcado. Então, assim, pô, você vai tirar o árbitro das condições de jogo para você devolver ele em jogos que ele não tem tamanho para comandar. Então, assim, por exemplo, toda a rodada. Hoje a gente teve um pênalti de manhã bizarro em cima do Bright White, que não foi nada. Bright White pisa no Márcio Felipe. Deu. Então, mas foi isso. Aí comprova mais que a gente tá falando. É questão de compensação. O Grêmio tem sido prejudicado, aí pegou um jogo e falou assim, porra, eu que não vou querer prejudicar o Grêmio de novo. O cara vai lá e dá um pênalti, entendeu? E, tipo assim, só sobre rapidinho hoje. Ele dá o pênalti no campo e vai e continua com o pênalti. Questão que o Luiz falou, ele falou de pênalti, eu acho que acho que é bem o critério da Premier League, tipo, falta uma coisa, pênalti lá, eles deixam para dar só quando é muito pênalti mesmo, porque, enfim, a penalidade máxima, eu acho que... Sem dar no campo, obviamente, né? Eu não acho que qualquer faltinha tem que dar pênalti não, mas também, isso aí acontece, né, eu não sei quem falou agora aí do cara ser forte, o Hulk acaba, que simula muito, mas sofre muito também com isso, né? Porque às vezes o cara toma uma pancada ali que só que não dá, enfim. Mas, cara, a arbitragem brasileira assim, eu não sou a favor desse histerismo de tudo ter que trazer estrangeiro, só que acho que a arbitragem tinha que trazer uns caras foda lá de fora. Pagar bem os mano aí pra ensinar. A Arábia Saudita levou o Daronco. Ele quase saiu na porrada do Cristiano. Eles levam árbitros internacionais toda a rodada, porque eles entendem que a arbitragem lá é ruim, pô. Então, tinha que ter um comitê da melhor arbitragem do mundo para ter aqui. Eu acho que também tem que ter um pouco de critério da CBF, ou de quem escolhe os árbitros, de ver determinado jogo. Por exemplo, o Ramon Abate-Abel já não é a primeira vez que ele erra contra... Ele erra, não contra o Flamengo, mas em Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Vale ele apitar os jogos todos?
sim, um ano sim, um ano não, ou todos os anos, assim, você manter o mesmo árbitro para determinados jogos, mesmo sabendo que ele já errou nesses jogos, e teve reclamação da CBF, que O acontece. WhatsApp é tão Eu não ruim, sei cara. como esses caras são FIFA, cara. Ele, o Wilton Pereira Sampaio, pelo amor de Deus. O Klaus Rafael também, que é Claus, Rafael horrível. Claus. Cara, o Wilton O Pereira Daronco, ele não Sampaio, tem pra mais mim, condição física de atuar. Ele E ele melhorou continua fisicamente, aí. ele apitou um jogo essa semana, ele tava bem o fisicamente. Wilton, pra mim, é o maior inimigo do futebol, mano. Ele não deixa o jogo correr. Ele Parece e o que irmão ele quer dele também. descansar. Ele quer descansar, tá ligado? O Aí irmão ele dele, se não me engano, ficou suspenso 2 anos depois de um jogo lá contra o Botafogo, que ele erra 3, 4 lances. Aí ele volta também num clássico. Tipo, isso aí que o Murilo falou de o cara erra e vai voltar no clássico, é bizarro. E, pra gente não perder o feeling da piada, tem essa imagem aqui. Cara, agora falando sério, tem a zoeira aqui. Mas a torcida do Palmeiras tem que concordar numa coisa. Ou ele é pipoqueiro, ou ele não tá pronto ainda, porque quando pedem na seleção, não tá pronto ainda. Porque se o cara não consegue jogar contra os times grandes, não tá pronto pra ir pra seleção, cara. Então, tipo assim, beleza, o cara é muito bom jogador, vai ter um futuro bom e tal. Só que aí fica aquele, não, mas o time do Palmeiras é fraco. Mas, pô, aí contra time ruim ele faz gol, contra time. Então, já que o time do Por Palmeiras era exemplo, fraco os ano times grandes que passado, ele tem gol o quê? Galo e Cruzeiro? Galo e Cruzeiro? ele tem no Grêmio um jogo que Um foi. golaço, inclusive, que foi Mas foi um jogo em outro estádio, que o Grêmio tinha acabado de voltar, aquele negócio da enchente. Ele faz no Galo, numa época que o Galo tomou acho que uns 3, 4 de 4 em casa, assim, uma fase. Ele também marcou no Cruzeiro, pô, ano passado. No gol ele faz no O Cruzeiro. gol que adia o brasileiro é o gol que ele faz, 2-1. Eu vou soltar uma polêmica. Ativa. Vou soltar uma polêmica aqui. Adia. Vou soltar uma polêmica. Pra mim, no setor de ataque, hoje, Yuri Alberto merece mais a chance na seleção do que o Estevão. Mas é setor diferente. Por isso que ano passado não podia comparar não, mas às vezes não o herói, convoca. Às vezes convoca um centroavante só, tá ligado? Então eu prefiro convocar o Yuri Alberto do que convocar o Estevão. Eu acho que o Ancelotti não vai convocar ele, por enquanto, a não ser que tem outras opções aí. Ele tem que ver ele no Mundial, né? O Chelsea ele vai ter uma temporada assim, interessante no Chelsea. Vai ter um Mundial, vai ter Champions, que o Chelsea classificou hoje. Mundial ele não vai jogar no Palmeiras, não? Não, ele vai pro Chelsea. Não é Palmeiras, ele tá no Palmeiras, fez acordo. Eu vi que era Fez acordo? É no Palmeiras. Fez. O acordo foi pra ele depois do Mundial. Acho Até que porque ele isso não ia vai nem incluir. jogar pelo Chelsea no Mundial. Ele ainda tem questão de que o Estevão é isso aqui, né, cara? Ele é muito fino. Ele vai precisar ganhar um pouco Mas de você já viu massa os pontos do Chelsea? mas aí os caras o Estevão acho que não tá acostumado com o jogo físico. Tanto que ano passado, quando você vê todo zagueiro de força física que vai enfrentar o Estevão, ganha. O Barbosa no passado, qualquer zagueiro mais forte vai pegar ele e ganha. Pequeno, cara. Mesmo se ele fosse mais forte, acho que ele ia perder. Mas ele tem que ter uma parte física melhor. Não tem jeito. Enfim, Murilo, agora para sua felicidade, ontem, né? Ontem o Fluminense virou o jogo contra o Vasco. Tem até agora que eu vi o Fluminense botou o escudo do Vasco, aqui pequenininho, o ADM ontem do Fluminense gastou a pasta de zoeira. Pare de fofoca imediatamente, pare de fofoca. Inclusive é o título do coisa. Então, Murilo, eu vi a torcida do Fluminense falando que foi bem, o Fluminense vinha ganhando, mas sem cantar, né? O que você achou desse jogo aí contra o Vasco? Cara, eu vou te falar que eu achei que foi a melhor performance do Renato até agora no Fluminense. Eu acho que assim, ele chegou e ele não teve muito tempo para trabalhar. Eu acho que o Renato ele já tem uma sequência de jogos praticamente quarta domingo direto. Contra a Aparecidense, teve um coro de vai ali no final do primeiro tempo, mas o time virou. E ontem eu acho que jogou bem. A escalação surpreendeu, porque ele começou com o Guga e com o René, que ninguém esperava, começou com o Lima também. No final, todos foram muito importantes para a vitória. O Guga com o cruzamento para o lance que gera o gol contra, o gol. O René foi muito bem, na minha opinião. E o Lima participando diretamente do gol contra do Verratti. Então, assim, acho que o Renato foi o jogo que ele mais acertou. O Verratti estava fazendo ali também, né? Porra, nada a ver, dentro da área do... Foi numa falta, cara. Foi falta do Fluminense e ele estava lá ajudando a defender. Foi meio estranho, né, o lance, ele tava sozinho ali, não tinha nenhum zagueiro, tudo pra frente do Vasco e tal. A impressão que dá é que depois que o Léo defende, ele já tá voltando. E, assim, não tem ninguém no meio da área. O Lima tá sozinho. Vitória grande do Fluminense, né? O Fluminense que com o Vasco. Com o Flamengo, como é que tá o histórico recente? Sabe, JP Moreira? Contra o Fluminense?
Como é que tá? Tá mais Fluminense, pro Flamengo? empate Mais... no... É Tá mais equilibrado. equilibrado. Tá mais Equilibrado? equilibrado. Depois de 19, eu acho que deu uma. Quer dizer, depois de 23, 22, que o Flamengo, aí o Fluminense começou a ganhar os títulos Eu acho que estaduais. em brasileiro, nos últimos 10 jogos, o Fluminense tem mais vitória. Em brasileiro. Mas isso aí eu não tenho certeza. Eu lembro, então, que assim, mas tem de um 19 pra equilíbrio, né? frente, eu lembro do Flamengo ganhar um, empatar outro em 19, perder em 20 com o gol do André. Eu não sei De como 20 a acho que é Não, o 22, do André 23 foi e 21, 20 ali vai 21. bem. foi 21. É. Eu Lá sei na que era Arena o Corinthians. Neoquímica. O Mas não Fluminense teve lembrava uma vantagem ali, mas depois Exato. o Flamengo deu uma equilibrada a partir de. O Fluminense fica muito tempo sem ganhar clássico. Até quando começa a sequência dos outros jogos contra o Botafogo. E acho que contra o Vasco, o Fluminense tem tido uma vantagem recente, né? Acho que a partir de Ganhou no 2019. Carioca. A partir de 2019, o Fluminense construiu uma vantagem contra o Vasco. E, enfim, vem, acho que desde 22 sem ganhar contra o Botafogo, mas pelo menos, né, Murilo? Um clássico aí o Fluminense conseguindo sobrepor o Vasco. E foi legal porque o Lima falou de uma questão, o Lima, o Renato, enfim, os jogadores em si, falaram de como tinha que tratar esse clássico. Eu acho que o time tratou com um jogo grande. Acho que assim, o Vasco talvez um pouco pressionado pelo empate contra o Operário, mas ainda um pouco da questão anímica da vitória contra o Fortaleza, e aí o clássico empolga, o Fluminense não estava vindo tão bem. Então, assim, foi um Fluminense que me surpreendeu muito. As substituições do Renato também muito boas, mudam o jogo. O Ganso entra de segundo volante, controla bem a partida. E o grandíssimo Paulo Baia, né, o Rafael Leão brasileiro, com assistência para o gol do Guga. Claro que também a assistência mais fácil, mas tá lá, participou e com o dedo do Renato aí, alterando o resultado completamente. Um adendo sobre esse gol do Guga. Eu estava assistindo com meu pai. O meu pai ia soltar a seguinte frase: esse chute não vai dar em nada. Ele não chegou nem na metade da frase. Quando o Guga chuta, a bola entra, ele fica quieto e começa a rir. Mas é aquele chute que o cara erra pra deixar a torcida puta, né? Final do jogo. Mas, cara, é isso. O clássico. 37, não era nem tão final assim, mas era 37 segundo tempo quando ele dá o chute. 42, pô. Era 42? Já era 47. Aqui, ó, 42 na imagem. 42. 42. E outra, bom puxar o gancho da minutagem do gol, porque o Fluminense está gostando de fazer gol no final do jogo, né? Já o quarto no Brasileiro. Foi mencionado na transmissão também. Bragantino, tem esse poder, né, de jogar o time para cima ou para baixo. O Fluminense até aquele jogo contra o Botafogo, claro, não estava jogando tão bem, mas estava com o mano muito mal. Aí perde o Botafogo, dá uma quebrada um pouco no time ali, o time começa a emendar atuações piores. Aquele jogo contra a Aparecidense do Maracanã foi desesperador. Não perdeu porque a Aparecidense treinada pelo Lúcio Flávio, né? Enfim, até... Sabe qual é o pior jogo? Eu sou nem católico, mas aqui, ó, Deus me livre. E a agora ganhou o Vasco. Desse foi contra o União Espanhola, cara. Porque o Fluminense jogou com um a mais desde o primeiro tempo, com um time infinitamente superior, e o Fluminense não conseguiu sobrepor em nenhum momento do jogo. O Fluminense sofreu para ganhar de um time que é o antepenúltimo do campeonato chileno. A gente está falando de um campeonato de um nível muito baixo. O centroavante do Fluminense é bem contestado também, né? Vamos dizer assim, o senhor Everaldo. Polêmica, não é polêmica, mas o Everaldo é fraco, gente. Assim, todo respeito ao atleta, à família do atleta, mas um jogador ruim, é limitado. Fala aí, o famoso jogador de time pequeno, né? Eu assisti o jogo, eu acho que o Fluminense, no início do jogo, se deixou muito levar pela abafa do Vasco. O Vasco em clássico sempre faz isso, dá aquela enchida no estádio. Eu costumo usar meus amigos vascaínos falando, clássico é a final de vocês no ano, porque vocês não chegam em final nenhuma. Então, eles enchem o estádio, criam aquele clima de final. O Fluminense sentiu um pouco isso no início, mas depois conseguiu, ao meu ver, jogar melhor do que nas últimas partidas. Meio de campo bem. Eu não entendi ele ter tirado o Lima. Eu teria mantido ele em campo, porque eu acho que ele dá mais consistência. O Serna, não gosto do futebol do Serna. E, cara, o Ganso é craque, né, mano? Ele entra em campo, as coisas mudam. Ele joga pra caralho. Eu puxei a estatística do Fla-Flu aqui, por clubismo, né? Foram 4 vitórias do Flamengo, 5 empates e 1 vitória do Fluminense nos últimos 10 jogos. E eu acho que o Fluminense estava precisando ganhar um clássico para dar uma moral mesmo pro restante da temporada. O Fluminense está entre os 5 melhores times do Campeonato Brasileiro. E eu acho que o Fluminense tem time para brigar, sim, por Libertadores. Eu acho que o que falta é um pouco de peça no elenco. Acho que falta gestão, porque não existe, ao meu ver, não sei o que o Murilo pensa, ele tricolor, pagar 39 milhões de reais no Canóbio, eu achei bizarro. Acho que esse dinheiro poderia ter sido melhor distribuído. Eu também acho. Então, eu acho que o Fluminense tem que
precisa de pelo menos umas 2 ou 3 peças para o Mundial, tá ligado? Aproveitar Então, o para Fluminense já receber está esse dinheiro aí. já tá mirando uns atletas. Você falou do Ilharão, você falou do Carlos Vinícius para o Mundial, né? Para reforçar o setor do Otávio, que se machucou no começo da temporada, e o Cano também, que fisicamente deve estar combalido para o Mundial. E eu concordo, o dinheiro foi mal gasto. O Fluminense gastou 39 milhões no Canóbio, 29 milhões no Hércules. Eu acho que essa coisa de ser ano de Mundial de Clubes, meio que o Fluminense quis mostrar serviço demais no mercado. E aí contratou muitos jogadores que não estão nem jogando. Cara, posso falar aqui, La Vega, Lescano, jogadores que não estão com a camisa do Fluminense, e são nomes que chegaram com uma pompa danada, cara, e não atuam de jeito nenhum. Inclusive, o Luiz Caluni falou dessa transmissão, né? Que de achar estranho ele optar pelo deixar o Lescano no banco. E ter uma opção de meia e não botar ele. Botar o Sobrou Lima. vaga, bota o Lima, cara. Sobrou vaga, bota o Lima. O Lima joga de tudo no Fluminense. Eu gosto do Lima, mano. Ele é bom jogador. Então, cara, acho que a gente já comentou também aqui sobre a questão do Fluminense. Eu acho que aconteceu foi o seguinte: o Fluminense aqui com, ó, Vitória, Vascão, cadê? Vitória. O Diniz. Inclusive, saudade do Diniz, Murilo, ou não? Já foi, né? Já foi. Duas passagens. Né? Ex é ex, Murilo. Ex é ex, né? Um gol, vamos deixar no passado, no final, fica pra lá. Aproveita o momento com o Renato também. O Fluminense deu até uma gastada, eu acho, assim, pelo título do Arte Pós-Jogo, é tipo Vitória Fluminense, com os dizeres do Diniz. Enfim, até achei que o Fluminense ia preservar um pouquinho mais, mas enfim, tá do jogo também gastar, né? O Vasco disse, no último né? clássico. Tem que provocar, tem que provocar. O Vasco no último clássico deu aquela gastada. Eu até tava brincando com os amigos tricolor, falei assim, mano, tudo que o estagiário do Fluminense não tá conseguindo zoar o Botafogo nos últimos 3 anos, ele pegou da pasta, tacou tudo no Twitter depois contra o Vasco. Mas enfim, eu acho que o Fluminense fez um movimento inverso, cara. O Diniz pedir esses caras mais experientes, e aí o Fluminense se ferra no ano, por causa da idade do elenco, por causa do, enfim, um time sem saúde, né? E agora eu acho que fez um movimento contrário, totalmente contrário, que eu acho até errado, que é contratar só jovem aposta, jogador pedreiro, operário e tal, para ver se o time ia conseguir render. Eu acho que o futebol que pega é a mescla. O próprio exemplo do Botafogo em 2022, o Botafogo tem um time um pouquinho mais experiente, chega a SAF, tem que ter um elenco mais consolidado. Em 23 tem um time que continua essa experiência, só que aí na janela do meio do ano quebra com muito jogador jovem, e ano passado é uma mescla boa de jogador jovem, já firmado, que nem o Luiz Henrique, o Almada, jogador mais experiente e jogador mais jovem. Esse ano tá apostando muito em jovem, para mim é um dos problemas também, você tem muito jogador promissor, mas acho que o Fluminense pecou nisso, né, de, não, a solução é só jogador jovem, né, o Murilo, não sei o que tu acha, só que com esse dinheiro aí, o próprio do Canóbio, pô, não dá pra, o Canóbio é um jogador, não dá pra pagar 40 milhões. Limitadíssimo. Eu acho que o Fluminense parou de, assim, o Fluminense sempre foi um time que, ok, não, até 2020 ali não era competitivo, mas era um time que a gente sempre destacava, equilíbrio, quando voltou para a Libertadores, tinha o Fred, o Nenê, mas teve o Luiz Henrique aparecendo, o Martinelli. De 2024, que o Diniz contratou, não ficou praticamente ninguém. O Gabriel Pires foi embora, o Douglas Costa foi embora. Todos deram errado, né, que trouxe. O Felipe Alves. Do Diniz... O Renato vai aposentar, né? Não ficou ninguém. Quem está no Fluminense de 2024 é Ignácio, chegou no meio do ano, já era com o Mano Menezes, Serna e Gabriel Fuentes, e o Bernal. Todos já eram contratações do Mano Menezes. É o estilo do Mano, né? Esse elenco aí, eu acho. Essa zaga do Fluminense aí não existe, mano. Só tem o Thiago Silva, o resto é todo muito fraco, cara. Cara, e pior que foi bem ontem. Me surpreendeu ter ido bem ontem a zaga do Fluminense, em certas partes. Não, mas a saída de bola é muito ruim, que isso? Dar a bola no pé do Thiago Silva. Se ele não conseguir sair jogando, toca no Freitas, que ele vai chutar randomicamente para frente, pro Everaldo tentar fazer o pivô e falhar miseravelmente. É isso. Está acostumado. Eu acho que a questão do Everaldo, todos demonstraram porque ele não era centroavante no Bahia, né? Uma fila de desculpa por Rogério Ceni, que o pessoal não entendia porque ele jogava de ponta, agora ficou entendido por quê. Ele é fraco. Eu acho que eu não entendo porque ele joga, mas tudo bem. Assim, o Fluminense tem que... Não, eu entendo que é o único que tem, né? O Fluminense tá sem 9, então... Dispensou o Lelê? Dispensou, né?
Emprestou pro Ceará. Emprestou. Tá no Mas Ceará. também, Ceará, né, se tivesse o Lele ou não, também não ia mudar nada. Mas eu acho que o Lele, eu acho que futebol tem mais que o Everaldo, né? Eu acho que o Lelê, ele assim, ele oferece, não sei se futebol tecnicamente ele tem mais, mas assim, perde pressiona, uma velocidade. É o Juninho, mais pô. É o Juninho aqui, ó. É o Juninho. É o Juninho. Pô, discorda. É correria e disputar a bola no alto. É isso. Juninho ainda vai calar a boca de muitos. Anotem. O Juninho tá aguentando muita porra calada. Enfim, rapaziada, esse aqui foi o nosso pós-jogo da rodada. Vitória. Lembrando, o Botafogo não joga, eu não sei porquê, mas não joga. É por causa das 48 horas. É? Não ia dar, porque o jogo ia ser ontem, não deu porque tinha clássico no Rio. Para jogar hoje, que não podia pagar. O Botafogo é terça, né? É terça. Então, não podia jogar hoje. Tem que. Agora o Flamengo joga 2 horas de descanso obrigatório. O Fluminense já tá meio que encaminhado no Sul-Americano, o Flamengo também. Ganhado o pior time da Libertadores. Tem ganhado o empate, né? E o Flamengo ainda pode ser primeiro ainda, né? Os três decidem a vida em casa, né? O Flamengo do Maracanã, o Fluminense também do Maracanã e o Botafogo do Newton Santos. Mas, rapaziada, segue lá o Vasco. Decide onde? O Vasco decide no sofá. São Januário. E não, porque o Vasco tem jogo ainda, né? Cara, o Vasco tem terceiro do Sul-Americano. Esqueci totalmente disso. Fui meter a zoeira aqui, mas enfim. Tem ganhado meu lugar pra ficar em segundo, né? Exato, o Lanús já é o primeiro do grupo com 11 pontos. Vai pegar a Laú na Sul-Americana, vai dar ruim. Então, rapaziada, não. Segue o Luiz aqui. Não segue o Murilo, porque ele não tem Instagram. Mas vai estar voltando em outro vídeo aí pra comentar do Link do WhatsApp do Murilo no chat. Vamos botar no chat aí o link do WhatsApp para vocês quiserem debater sobre futebol com ele. Mas é isso. Obrigado, Luiz. Obrigado, Murilo. JP não tem obrigado por estar aqui sempre. Luan, seu covarde. Você vai ser punido no futuro por causa disso. Quando o Vasco ganhar, vai ter um jogo que o Vasco vai ganhar bem clássico e você não vai ser convidado para participar do vídeo, mesmo que você seja um dos fundadores do projeto. Então é isso. Fique com Deus todo mundo e valeu!